Olá a todos vocês, sejam bem-vindos para mais um encontro com uma palavra. Que alegria podermos estudar juntos mais uma porção da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Você já pegou a sua Bíblia? Então abra no capítulo 9, estamos estudando o capítulo 9 de João. O texto do estudo de hoje começa no versículo 13. No último programa comentamos os 12 primeiros versículos desse capítulo que registram mais um ato simbólico de Jesus. Os capítulos 5, 6, 7 e 8 de João começam com um acontecimento que se torna a ilustração para um discurso, sermão ou discussão de Jesus, carregados de ensinos profundos. Nos 12 primeiros versículos do capítulo 9, lemos sobre a cura de um cego de nascença que se tornou luz de Jesus. Ele se tornou uma testemunha por causa de tudo que as outras pessoas viram em sua vida e também pelo que ele próprio falou e testemunhou. Vizinhos e amigos viram o que lhe tinha acontecido e começaram a perguntar, e ele começou a responder. No versículo 13, observamos que o diálogo hostil entre Jesus e os líderes religiosos continuou. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É esse o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele: Idade ele tem? Falará por si mesmo. E o que o homem falou é realmente muito interessante. O homem simplesmente diz: Olha, de uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Mais uma vez, Jesus realizou uma cura estratégica. Vocês devem estar lembrados de que a cura de um homem junto ao poço de Betesda, relatada no capítulo 5 de João, foi o pivô para uma discussão entre Jesus e os líderes religiosos, descrita nos capítulos 5, 6, 7 e 8. Por causa da cura desse cego de nascença, muita gente também convergiu para Jesus porque a explicação para tão grande acontecimento só podia estar nele. Mais uma vez, Jesus infringiu a lei, curando um homem num sábado. Ele misturou terra com sua saliva, aplicou nos olhos do homem e ele disse que fosse lavar nas águas do tanque de Siloé para que recebesse a visão. E mais uma vez, a dureza dos fariseus me espanta, sabe? Vocês estão lembrados de que no capítulo 5, pareceu que eles não se importavam nem um pouco que um homem inválido por 38 anos ficasse junto ao tanque de Betesda, provavelmente acreditando em uma superstição que nunca o ajudaria. Eles não pareciam se importar com as necessidades daquele homem, nem se impressionaram com o fato de que ele estivesse andando. A única coisa que eles viam é que ele estava quebrando a lei, carregando sua cama num sábado. É difícil entender como alguém pode ser legalista a esse ponto de não se alegrar nem um pouquinho ao ver um homem que era inválido por 38 anos curado. Eles só se preocuparam ter o fato do homem estar carregando a sua cama num sábado. Que coisa tremenda! Eles não passavam a lei pelo prisma do amor antes de aplicá-la na vida do povo. A lei para eles não tinha amor, não tinha vida, era a lei e pronto. Parece que isso se repetiu com este homem curado de cegueira. Como já dissemos, o Velho Testamento não relata nenhum caso de cura de cegueira, enquanto no Novo Testamento há mais relatos de cura de cegueira do que qualquer outro tipo. Isso é o cumprimento da profecia messiânica, como a de Isaías, que diz que quando o Messias viesse, os olhos dos cegos seriam abertos e os ouvidos dos surdos seriam destampados. Esse milagre do capítulo 9 de João é uma prova de que Jesus é o Messias.
Temos neste capítulo o relato de um milagre especial e a manifestação da dureza dos líderes religiosos. Eles não pensaram na alegria do homem que tinha recebido a visão. Eles não ficaram impressionados com isso. A única preocupação deles era que a lei do sábado tinha sido transgredida. Podemos perceber no versículo 16 que enquanto as pessoas estavam discutindo o que tinha acontecido, os fariseus estavam dizendo que o homem que tinha feito aquele milagre não deveria ser de Deus, porque não tinha observado a lei do sábado. Mas alguém do povo perguntou: mas pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Com isso, mais uma vez, eles ficaram divididos. Neste versículo lemos uma palavra muito importante: sinais miraculosos. Detesto parecer um disco quebrado, sabe aquele disco quebrado repetindo sempre as mesmas coisas? Acontece também com o CD, né? Muita gente pensou que não aconteceria mais, somente com aqueles long plays na LP, mas acontece também com esse disco que às vezes passa a repetir. Então, mas eu gostaria de lembrá-lo que o propósito de João ao escrever este evangelho foi relatar os sinais de Jesus para que sejamos convencidos de que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ele quer que creiamos para que tenhamos a vida eterna. Foi por isso que ele relatou todos esses sinais miraculosos sobre os quais lemos neste evangelho. Estes sinais são particularmente importantes se crermos que as profecias messiânicas do Velho Testamento falaram a respeito do Messias que abriria os olhos dos cegos. Percebemos que a argumentação básica de João permeia todo este evangelho. Os vizinhos, os amigos e a multidão, todos voltaram-se para o homem que tinha sido cego e lhe perguntaram: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? Esse é um ótimo retrato do que é ser uma testemunha. O que Jesus já fez na sua vida? Ele já lhe abriu os olhos? Ele já fez alguma coisa por você? Se ele já fez alguma coisa por você, então você tem a responsabilidade de dar testemunho de Jesus Cristo. Gosto muito da história relatada no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Havia um homem que vivia entre os túmulos e tinha uma vida miserável. Ele era um homem possesso por demônios. Hoje ele seria classificado como deficiente mental, mas a Bíblia se referiu a ele como possesso. Todos daquela região já conheciam a história daquele homem. Não sabemos exatamente o que Jesus fez, mas o fato é que aquele homem foi encontrado aos pés de Jesus, totalmente curado, de dentro para fora, e em perfeito juízo. Depois desse episódio, quando Jesus estava indo embora, aquele homem quis de qualquer jeito ir com ele, mas o Senhor lhe disse: volte para casa e conte quanto Deus lhe fez. As pessoas se impressionaram com a história da cura deste homem possesso. Sabe, o ser humano se sente ameaçado por aquilo que não conhece. E como o povo não entendeu o que havia acontecido, quis que Jesus deixasse aquela região. Mas depois que o homem foi para casa e mostrou o que Deus tinha feito na sua vida, todos se sentiram impactados com o seu testemunho e, como resultado, quando Jesus voltou para aquela região, todos o receberam muito bem. Lendo este capítulo, este episódio de Lucas 8, entendo que depois que Jesus muda a nossa vida, passamos a ser testemunhas dele. Como já ouvi dizer, ou somos missionários ou estamos no campo de missões. Se Jesus já fez alguma coisa por você, se ele já o salvou e causou uma mudança de dentro para fora na sua vida, se ele já o libertou, você pode estar querendo passar mais tempo ainda com ele ou com outros cristãos, mas ele nos diz para irmos para casa. Você não precisa atravessar o país, nem ser missionário em áreas remotas do planeta, nem em prisões e hospitais. Jesus quer que você comece o seu testemunho na sua própria casa. Por isso ele disse para aquele homem: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Eu acho muito interessante aquele homem possesso, que andava nu para cima e para baixo, acaba agora muito bem vestido, Vamos dizer de terno e gravata? Bom, não sei. Muito bem vestido, aos pés de Jesus, e dizendo: Jesus, eu gostaria muito de te seguir também, sabe? Eu gostaria muito de andar contigo, depois que tu fez para mim. Mas Jesus diz: não, volte para tua casa, conte o quanto Deus fez por você. E o homem voltou, serviu como testemunha viva naquela região.
Sabe, a grande comissão de Jesus envolve mais do que simplesmente falar. Ela envolve mostrar e falar. Foi isso que fez aquele homem. Ele mostrou com a sua própria vida e também falou com suas próprias palavras. O mesmo aconteceu com o cego de nascença. Quando as pessoas lhe perguntaram, que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O ex-cego respondeu, ele é um profeta. Os judeus líderes religiosos não acreditaram que ele tivesse sido cego antes e que tinha sido curado. Por isso chamaram os pais dele. Os pais daquele homem mostraram ter a sabedoria de Salomão. Eles sabiam que os líderes religiosos estavam excomungando da sinagoga qualquer um que confessasse que Jesus é o Cristo, e por isso foram muito, muito cuidadosos mesmo. Quando lhes perguntaram se aquele era o filho deles e se ele tinha nascido cego, eles responderam, olha, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. O texto continua contando. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Quer dizer, fale logo de uma vez. E o homem respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Ele pegou bem o jeitão dos pais. O texto dá a impressão de que ele não tinha visto o Senhor de perto. Não sei se ele é pecador ou não, ele disse. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Você entende agora por que eu disse no início do nosso estudo que o Evangelho de João possui um significado mais profundo? Tive o privilégio de ter pais crentes em Jesus Cristo e os dois tinham irmãos que eram sempre convidados para ir à nossa igreja. Depois da programação iam para casa lanchar conosco e ficávamos à mesa. Meus pais davam o testemunho deles para meus irmãos e irmãs. Eu era criança, mas me lembro das conversas que eles tinham. Meus pais não eram pessoas muito instruídas, mas me lembro de papai dizer sempre assim, vou dizer uma coisa para vocês, eu era cego e agora vejo, eu tive uma experiência com Cristo. E você também tem prazer em testemunhar? Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.